Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos. E nos reunimos com um motivo muito claro, né, para todos nós. Queremos estar mais próximos do nosso Mestre Jesus. E o caminho para que eu fique mais próxima do meu Mestre é conhecê-lo. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu me interesso pelos ensinamentos dele, mais perto dele eu me sinto. Então é isso que estamos fazendo aqui, buscando um caminho, trilhando um caminho que verdadeiramente nos aproxima do nosso Mestre. E esse caminho que estamos trilhando, para muitas pessoas é novo, mas para muitas não é. É evangelho terapia. É o cuidado que eu passo a ter comigo através do evangelho. E a evangelho terapia, ela me oportuniza uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, mas tendo como base, tendo como foco a vida, a minha vida, né? A minha caminhada, as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, os meus temores. Então, todas as atividades na casa espírita, todas as atividades nas casas que têm a bandeira de Jesus, elas se iniciam com um olhar para dentro de nós mesmos, né? Quando eu olho para mim e preciso sentir que o meu coração está em paz. E o coração em paz não é porque eu não tenho problemas. O coração em paz é porque eu compreendo que os problemas existem, eles passarão sim. E eu preciso manter a minha paz. A minha paz interior, ela não pode ficar condicionada à inexistência de oportunidades ou de dificuldades. Então, que nesse instante, cada um de nós possa mergulhar no seu interior e que possamos juntos, mesmo olhando para as dificuldades, para os temores, que possamos olhar para eles e dizer: tá tudo bem, tudo vai passar. E a dificuldade, o temor, a dor não vão tirar a minha paz, porque a minha paz, ela não é feita do que existe do lado de fora. Ela é construída a partir do entendimento que eu tenho, que tudo que acontece em volta de mim pode me tornar e vai me tornar, se eu assim desejar e permitir, uma pessoa melhor. E tudo isso que fazemos, tudo isso que pensamos, quem temos como modelo, como guia, como mestre, é Jesus. Então, que Ele e os propósitos dele nos auxiliem nesse momento. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E é uma mensagem de um espírito chamado Vianney. E diz assim: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos entender que essa é o item 20 do capítulo 8, né? Essa mensagem de Vianney, ela foi enviada, né? Aqui tem uma nota de rodapé no Evangelho que explica. Essa comunicação foi dada a respeito, desculpem. Essa comunicação, ela foi dada a respeito de uma pessoa cega, em favor da qual foi enviado, essa comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega, em favor da qual havia sido evocado o espírito de Vianney. E aí ele diz assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus!
Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas fazei que minha alma enferma se cure antes, que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. A força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Mas já aqui me encontro numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa da vossa condenação. Quantos há na terra que um dia, nas trevas, maldirão o fato de terem visto a luz. A mensagem continua e eu sugiro e peço que vocês a leiam na íntegra. E vamos aqui a um breve comentário. No Evangelho, depois que Kardec explana sobre o tema e sobre o que Jesus nos trouxe, há as instruções dos Espíritos. E aí vem essa mensagem, como eu disse anteriormente, que o Espírito Vianney, estava tendo uma reunião e eles evocaram o Espírito Vianney para que auxiliasse uma pessoa que era cega. E ele então começa dizendo que ele não estava ali, que as curas não era ele que fazia, mas que toda cura vem de Deus, e que era para que nós nos lembrássemos que Jesus havia nos dito que quando algo fosse razão da nossa queda, era melhor que nós não tivéssemos. Então, se a minha mão é razão da minha queda, que eu não a tenha hoje, para que eu não caia novamente. Vamos trazer isso para as nossas vidas. No meu entendimento, hoje Jesus está me dizendo assim: Valdeia, o que te falta hoje, você muitas vezes se entristece, lamenta. E quantas vezes a revolta pode não te visitar, porque a vida não está como você gostaria que estivesse? Lembre-se que se você fez tudo que te competia, se você está cumprindo com as leis divinas e ainda assim, o que você espera da vida você não tem, lembremos-nos que Jesus nos fala da moral e não do que é material. E aí ele me diz então, se te falta, lembre-te que aquilo que te falta hoje, meus irmãos, meus queridos, e pode me faltar a companhia, pode me faltar às vezes o sustento, pode me faltar a liberdade, e eu fiz tudo para que eu tivesse isso, e ainda assim me falta, que eu me lembre, aquilo que eu tudo fiz para conseguir, e ainda assim me falta, é porque o meu espírito necessita que através daquilo que me falte, eu compreenda, e assim o meu espírito evolua na falta, compreendendo que eu não tenho aquilo que eu gostaria, que eu não tenho aquilo que eu desejo, mas ainda assim, eu posso muito bem ser feliz, ainda com aquilo que eu desejo e não tenho. Se eu compreender que aquilo que eu desejo e talvez me fosse dado, poderia ser a razão de eu me perder. Quantos de nós se esforçou bravamente
para termos um título acadêmico. E quantos de nós nos perdemos depois de adquirir esse título? O que eu estou querendo dizer com perder? É quando eu tenho um título acadêmico, ele me dá ascensão material, ele me dá ascensão profissional, e eu começo a me esquecer. Eu começo a me esquecer do meu irmão, eu começo a me esquecer do mais próximo de mim. Eu começo a achar que tudo na vida é ter, e esqueço que eu me comprometi em ter para compartilhar, em ter para dividir, em ter para auxiliar. E não é só ter coisas, ter conhecimento, ter alegria, ter paciência, ter qualidades, ter atributos, que quando eu divido com o próximo, mais próximo de mim, isso causa alegria, isso traz alívio, isso traz contentamento para aquele com quem eu divido. E lembrando que se eu não tenho, é porque talvez eu ainda não esteja preparada. Como nós, às vezes, não recebemos dos nossos pais aquilo que pedimos, porque eles entendem que nós ainda não estamos prontos para conviver, para lidar, para conduzir aquele benefício. E muitas vezes, quando temos e usamos mal, na nossa próxima oportunidade reencarnatória, rogamos ao Pai que aquilo não esteja em nossas vidas, porque caso esteja, provavelmente recairemos. Assim, mais uma vez, temos a oportunidade de reconhecer a misericórdia infinita desse Pai, que é só amor. E mais uma vez, agradecemos a essa casa, a Casa de Zicurta, que nos possibilita esse encontro e essa caminhada. Graças a Deus.